Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida, a aula de Projeto de Vida, aula das aulas de Projeto de Vida, aula magna, aula Nobel de Projeto de Vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria, abraço carinhoso do Inocêncio, Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí. Aquele abraço também para Mauro Rei Dias da Silva e para o meu amigo, professor assistente, professor Santiago Portela. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Os 4 pilares da educação, aprender a conhecer. Nós vamos dar uma continuidade à nossa reflexão sobre os 4 pilares da educação, que são as aprendizagens fundamentais propostas pela Unesco para o estudante do século XXI. Na semana passada, a gente fez uma introdução à temática, uma visão geral sobre os 4 pilares. Hoje, nós vamos focar no primeiro pilar, o aprender a conhecer. Então, vem comigo, mas antes, vamos recordar a aula anterior com algumas questões. A primeira questão diz assim: ensinar o aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a educação ao mundo do trabalho. O foco é o conhecimento e não a profissão em si. Qual pilar da educação, segundo a Unesco, foi descrito acima? Seria o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver ou o aprender a ser. Olha só, ensinar a pôr em prática os conhecimentos. Então aqui já dá uma dica que é ensinar a fazer. Pôr em prática é fazer. Adaptar a educação ao mundo do trabalho. Também aqui é uma ideia de fazer. Então, o pilar que foi descrito acima será justamente o pilar que será palco da nossa reflexão na semana que vem, que é o aprender a fazer. E se você acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode e deve comemorar. Bom, a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Qual pilar foi descrito acima? Vem comigo, ó. Contribuir para o desenvolvimento completo da pessoa. Então aqui nós estamos falando em desenvolver o ser humano, nos seus aspectos, nas suas dimensões, espírito, corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Qual pilar da educação foi descrito acima? É muito fácil, é o aprender
a ser, né? A ser ser humano, a ser pessoa, a ser gente. Para você que acertou, aquele 10, mas é aquele 10 com, 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 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode e deve comemorar. Seguindo adiante, perdão. Turma, agora sim. Pilares da educação. Aprender a conhecer. Turma, aprender a conhecer significa aprender a aprender. Muitas vezes a gente não entende um conteúdo de matemática, de física, biologia, não é porque a gente não sabe, é porque a gente não sabe como aprender. Aprender a aprender. O que isso significa? Vem comigo, dá só uma olhada. Mas antes, vamos recordar o que são os pilares da educação da Unesco. Sempre no começo da aula, eu vou reforçar essa informação para que a gente tenha uma visão sempre total do assunto, tá bom? Quando fizer um recorte em cada pilar, que nós não percamos em mente, né? Não percamos a visão do todo, não percamos o fio da meada. Turma, os pilares da educação da Unesco são aprendizados essenciais que o ser humano, o estudante, tem que desenvolver para ser um cidadão, digamos assim, útil no século XXI. São pilares que foram educados por um professor francês chamado Jacques Delors e publicados no relatório Educação, um Tesouro a Descobrir, da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Turma, que pilares são esses? O primeiro, aprender a conhecer, que é objeto da nossa aula de hoje. O segundo, aprender a fazer. Em seguida, aprender a conviver. E, por último, aprender a ser. Percebam que esses pilares, olha, eles estão interligados. Um não vive sem o outro, um completa o outro. Então, hoje, o nosso foco será no aprender a conhecer. Mas quem aprende a conhecer, aprende a fazer, aprende a conviver e aprende a ser. Não vai perder de vista essas relações. Turma, esses pilares da educação, eles estão relacionados à expressão educação ao longo da vida. O que é educação ao longo da vida? É o ser humano tomar consciência de que nunca ele vai parar de estudar. Professor, eu vou até os 80 anos estar numa escola, universidade? Não. Nunca parar de estudar significa que você nunca vai parar de conhecer, de descobrir, de evoluir enquanto pessoa humana. Educação ao longo da vida é você ter consciência de que você, pessoa humana, é um eterno aprendiz na escola da vida. 600 anos antes de Cristo, Lao Tse, ele já dizia, todo estudo é interminável. Uma resposta gera uma pergunta, que gera uma resposta, que gera outra pergunta. Povo lindo de Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí e Dom Inocêncio. Paulo Freire, educador brasileiro de relevância mundial, já dizia, não é possível ser gente, não é possível ser gente se não for por meio de práticas educativas. Esse processo de formação, ele perdura ao longo da vida toda. O homem, o ser humano, não para de se educar. A formação é permanente. Você nunca deve estacionar
na jornada do conhecimento. Você deve sempre avançar, avançar, ter curiosidade, ter sede por saber, por conhecer, por descobrir, por investigar, por analisar. Turma, olha só, agora sim, aprender a conhecer. Aprender a conhecer é você, olha só, aprender os saberes que permitem compreender o mundo. Mas olha só, não significa apenas adquirir os saberes. Não é aqui, hoje vou aprender matemática, aprendi português, aprendi ciências, aprendi filosofia. Não é que você vai acumulando saberes, você vai jogando aqui para você. Matemática, física, biologia, e a cabeça está crescendo. Vem lá, sociologia, biologia, vem mais. Não, não é isso. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando, olha só, em dominar os instrumentos do conhecimento. Nós estamos falando, querido aluno, querida aluna, em aprender a pesquisar. Olha essa fotografia. É uma das minhas prediletas. Olha a expressão da criança observando por uma lente de aumento uma flor, as descobertas que ela está fazendo. Turma, aprender a conhecer, aprender a aprender, é ter esse olhar aqui, um olhar de curiosidade intelectual. Conhecer cada detalhe dessa planta. Querer saber o porquê das cores, o porquê do formato, o porquê está ali, em que época ela floresce, em que época ela se esconde, entre aspas. Aprender a conhecer, gente, é dominar a pesquisa. Quando a pessoa aprende a conhecer, ela não se conforma apenas com o que o professor escreveu no quadro. Hoje a aula vai ser sobre Revolução Francesa. Aí o professor escreve no quadro, escreve lá o resumo do resumo sobre Revolução Francesa. Aí você copia. Eu sei tudo sobre a Revolução Francesa, professor. Leia em casa capítulo tal que aborda a temática. Aí você copiou do quadro, leu do livro, agora eu sei tudo de Revolução Francesa, você não sabe nada. Aí quando a pessoa, ela aprende a conhecer, ela se desafia. Eu vou pesquisar na internet, buscar livros que abordem a temática da Revolução Francesa. Por que isso aconteceu? Por que aquele fato aconteceu? Por que o rei foi guilhotinado? Alguém defendeu o rei? Como foi o processo? Etc. e etc. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna? Quando a pessoa pesquisa, ela vai além. Ela conhece mais, ela descobre mais. É sobre isso que esse pilar fala, a descoberta, né? A descoberta do conhecimento por meio da pesquisa. Mas também esse pilar nos fala sobre como é importante fazer o conhecimento acontecer. Ou seja, como é importante saber como pesquisar, como descobrir esse conhecimento. E esse pilar, ele nos dá 3 caminhos para que nós possamos aprender a conhecer. Os caminhos são 3 exercícios. O primeiro exercício é exercício de atenção. Exercitar a nossa atenção. O segundo exercício são exercícios de memória. Exercitar a nossa memória. E, em seguida, exercitar o nosso pensamento. Exercícios de pensamento independente. Quando eu faço esses 3 exercícios, que, por sinal, será a nossa atividade de casa durante a semana, exercitar atenção, memória e pensamento, quando eu cuido de cada uma dessas áreas, eu aprendo a aprender e, consequentemente, eu aprendo a conhecer. Vamos agora olhar cada um
cada uma dessas dimensões. O exercitar a atenção, o exercitar a memória e exercitar o pensamento independente. Começando, olha só, com a atenção. O que é a atenção? Imagina, Clarice, que você é torcedora do Flamengo. Não sei que time você torce, está bem? Estou falando Flamengo porque parece-me que a maior parte das pessoas torce Flamengo. Parece-me. Bom, então, vamos supor que você torce Flamengo. E você conseguiu um ingresso para o jogo Flamengo e Fluminense no Maracanã. E nesse dia, nesse jogo especificamente, o Maracanã está lotado. 100 mil pessoas. Aí você sentou no seu lugar. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas gritando. 100 mil pessoas falando. Uma pessoa fala uma coisa aqui, outra pessoa fala uma coisa aqui. Uma pessoa na tua frente fala algo, atrás fala algo. Uma xinga, uma tá lanchando, uma tá fazendo isso, fazendo aquilo. Aí tu olha pro lado, tá passando o sorveteiro. Olha o sorvete, olha o sorvete, olha o picolé. Aí tá passando ali, olha a coxinha, olha o pastel, olha o sanduíche. E aí passa policial militar, ordem, ordem, organiza tudo. E é muita coisa acontecendo. E mesmo com muita coisa acontecendo, você está olhando para o jogo. Está olhando para o gramado. Acompanhando os lances. Isso é atenção. É a capacidade que eu tenho de selecionar uma informação dentre tantas que estão ao meu redor. Ó, eu seleciono um aspecto da informação e deixo de lado outros aspectos da mesma. Há muitas informações no estádio de futebol circulando ao meu lado, mas apesar de ter tanta coisa gritando ao meu redor, tanta distração, eu escolho olhar para o gramado. Isso aqui é atenção. É um exercício que você tem que fazer na sala de aula também. Atenção é uma escolha. Você escolhe olhar para o professor, olhar para o quadro, copiar no caderno, ou você escolhe ficar assim. Ele tá rindo. Botou o dedo no nariz, o menino ali. Tava no celular. Tá fazendo isso. Aí você se distrai, olha para um lado e para o outro e não olha para o quadro. Atenção é escolha. Atenção é opção. Anos atrás, uma aluna minha, ela ficou famosa no Brasil inteiro. Eu fui aluna dela apenas no 3º ano. Ficou famosa no Piauí inteiro, porque ela foi em primeiro lugar em psicologia na Universidade Federal do Piauí e era aluna de escola pública. Eu fui aluno dela. A turma dela era a turma mais difícil. Era a turma mais agitada. Era a turma que mais conversava. Quando eu ia dar aula naquela turma, eu gastava uns 10 minutos acalmando os alunos para começar a falar. Vejam bem, ela tinha um ambiente que era desfavorável para ela. O ambiente é desfavorável. Conversa, barulho, mas quando eu entrava na sala e eu olhava, ela estava assim, ó, focada em mim. E na mesa dela, muitos livros. Ela lia bastante. No intervalo, ela ficava lá lendo, focada. Ela sabia o que ela queria. A única aluna da turma que foi aprovada. Os outros ficaram... Legal! E ela escolheu, ó, atenção no que era importante. É isso que nós devemos desenvolver, querido aluno e querida aluna. A capacidade de atenção. Ó. Devemos exercitar a nossa atenção, gente. A quantidade de informações que está ao nosso redor, ela é enorme, o volume é enorme. E precisamos de atenção para que possamos nos concentrar. O que é concentrar? Concentrar é estar atento, voluntariamente. Toda a tua mente, todo o teu corpo está voltado para aquilo que está acontecendo diante de você.
Volto a repetir, é uma escolha essencial. Porque em muitas situações você vai ter que ter atenção para resolver um problema que esteja acontecendo. Então, olha só, aprender a conhecer, primeiro passo, atenção. Segundo passo, exercitar a memória. Turma, a memória, ela nos permite registrar, conservar e evocar experiências, ideias, imagens, eventos e sentimentos. A memória é a nossa capacidade de manter as informações em nossa mente e recordá-la em algum momento, num momento futuro, momento futuro. Querido aluno, querida aluna, se eu não estou atento, se eu não foco a minha atenção, a minha concentração no que está acontecendo, a minha capacidade de memorizar, ela cai. O professor está falando sobre algo importante e você está assim. Olhando para o nada, assim. Aí quando ele volta para cá, ele diz, e finalmente o valor de X é 18. Como? Como é que chegou a 18, professor? Como é que chegou a 18? Você ficou voando, distraído, para aprender, para memorizar. Atenção. Outro perigo nessa era digital é que muitas pessoas acham que a memória ela virou algo inútil, devido à capacidade de armazenamento digital que nós possuímos. Por exemplo, nós podemos armazenar dados nossos num pendrive, num HD ou nas famosas nuvens. Mas eu falo por experiência própria para você, não confia em hard disk, não confie em nuvens. Há 3 meses atrás eu confiei no meu hard disk do notebook e perdi um monte de arquivo. Gente, eu tinha um arquivo de mais de 3.000 aulas em PowerPoint, de todos os assuntos. Eu não tinha nenhum problema em preparar uma aula para o canal Educação, porque eu tinha tudo lá, era só fazer uma adaptação, um acréscimo, mas 90% pronto. O HD queimou, perdi tudo, não fiz backup. Hoje, o que está me salvando é a boa e velha, ó, memória física, que eu vou lembrando da aula, do tema, aí eu lembro de um site que eu pesquisei para tal aula, aí eu vou mais para refazer o slide, ó. Esse slide bonito aqui, gente, que vocês estão vendo, dá trabalho fazer. Primeiro porque eu gosto de digitar tudo. Eu não gosto de pegar copiar e colar o texto e colocar no slide, eu penso no aluno. Depois eu quero que essa imagem esteja bem encaixada, que isso aqui, ó, esteja numa proporção harmônica, entendeu? Dá muito trabalho porque eu penso, essa minha aula está na televisão, tá bom? Turma, voltando à questão da memória. Gente, exercitar a memória, tá bom? É um antídoto contra o excesso de informações. Nós devemos treinar a nossa memória. E também, algo fundamental, ó, ser seletivo na escolha dos dados que eu vou memorizar. Ser seletivo. Muito cuidado com a memória negativa. Não faça da tua mente, do teu cérebro, um depósito de lixo. Há muitas pessoas que memorizam e deixam lá registrado muito forte na sua mente as experiências negativas da vida. E mesmo quando vem uma experiência superior, positiva, essa não consegue se sobrepor, porque aquela experiência negativa, o lixo, está preso aqui. Eu conheço uma senhora idosa, certo? Que eu sou amigo, ela tem mais de 80 anos. Gente, as conversas com ela, às vezes, são difíceis. Por quê? Porque ela registrou na sua mente muitas experiências negativas que ela teve ao longo da vida. É uma pessoa sofredora, é uma pessoa batalhadora, sofreu bastante,
certo? Muita situação difícil. Mas ela se acostumou a registrar as experiências negativas. Gente, muito cuidado com o registro da experiência negativa. Toda a conversa dela, ela resgata episódios de 60 anos atrás que foram ruins, de 30 anos atrás. Ah, quando eu tinha 10 anos, fulano fez isso comigo. Quando eu tinha 25, ciclano me roubou. Ela se acostumou a registrar lixo. A memória dela é uma lixeira, um depósito de lixo. E é uma pessoa que gerou filhos maravilhosos, que tem genros e noras maravilhosos, entendeu? Que tem experiências positivas que podem ser sobrepostas. Mas quando você se acostuma a selecionar apenas os dados negativos, você tem, certo, uma possibilidade dos traumas se instalarem em você. Tá? Então, gere memória positiva em você. É até importante para a sua autoconfiança. Vamos seguir adiante, vamos em frente, que atrás vem gente, olha só. Exercitar o pensamento. Turma, o que é o pensamento? Pensamento é o ato de pensar. Pensamento é tomar consciência. Os pilares da educação propõem um estímulo ao método dedutivo e ao método indutivo. São duas expressões muito complicadas, certo? Para alunos de ensino médio entenderem, porque método dedutivo e método indutivo são duas categorias de pesquisa científica que você vai ver na faculdade. Mas como esse pilar de educação, ele propõe para você, aluno do ensino médio, eu vou explicar da forma mais simples possível. Turma, método dedutivo é o que faz um detetive, ó. Dedutivo, detetive. O que faz? Ele vai seguir pistas até encontrar o autor do crime. Esse é o método dedutivo. Você vai chegar a uma conclusão analisando as informações que você possui. E a conclusão, ela se encontra nas premissas, nas afirmações que você analisou. Não há segredo nenhum, há uma descoberta. O método dedutivo é importante para o aluno. Para o aluno, por exemplo, fazer interpretação de texto. Ele lê um texto, o professor pergunta, qual é a ideia central do texto? Se você tiver um bom método dedutivo desenvolvido, você vai ser capaz de encontrar a ideia central do texto. É importante para a prova do Enem, por exemplo. Vejam só esse exemplo aqui nas letras A, B e C. Nós temos uma situação, um crime foi realizado e precisamos encontrar o autor do crime. Não temos informações suficientes para saber quem foi o autor do crime, mas nós já temos informações para descartar aqueles que não foram. Premissa 1, informação 1, dá uma olhada, letra A, olha só a informação. Os suspeitos do crime estavam na sala entre 13 e 14 horas. Então, pela câmera do local do crime, o crime aconteceu entre 13 e 14 horas e os suspeitos estavam naquele lugar, naquele horário. Informação 2. João não estava na sala entre as 13 e 14 horas. Logo, qual é a conclusão? João não pode ser e não é suspeito do crime. Percebem? Essa conclusão aqui, ela está contida nas duas informações. Isso aqui é método dedutivo. Você deduzir, chegar a uma conclusão a partir das informações que você possui, tá bom? O método indutivo, ele é mais complicado, ele é mais científico, porque você vai elaborar uma teoria a partir de uma observação, a partir de uma análise, de um estudo. Como professor, por exemplo, eu reúno vários animais, observo vários animais num determinado espaço. Aí eu começo a olhar para o gato.
o meu foco, minha atenção está no gato. Aí eu percebo que todo gato é mortal, todo gato morre. Aí eu registro, né? Eu registro essa informação que eu percebi, todo gato morre. Não existe gato imortal. Aí eu começo a observar o cachorro. Aí eu percebo que todo cão é mortal. E eu registro a descoberta. Todo gato é mortal, todo cão é mortal. Vou observar um pássaro. Aí eu percebo, todo pássaro é mortal, todo pássaro morre um dia, todo peixe é mortal, todo peixe morre um dia. Diante dessa amostra, eu chego a uma conclusão. Que conclusão é? Todo animal é mortal. Essa minha conclusão, ela não vira uma verdade. Não existe verdade na ciência. Existem teorias, a aproximação da verdade. Por que que vira uma teoria? Porque, quem sabe, um historiador no futuro, ele descubra um animal que seja imortal, que não morra. No momento não temos nenhum animal que seja imortal. Todos morrem, inclusive o ser humano. Professor, e a ressurreição? Aí é uma hipótese religiosa de vida após a morte. É uma hipótese que não é provada cientificamente. Não temos nenhuma pessoa, registro científico de uma pessoa que de fato morreu e ressuscitou. Morte vital. Morte clínica nós temos, mas morte clínica não é morte vital, tá bom? Então, vira uma teoria. Mas se uma pessoa descobrir um animal imortal, a teoria vai ter que ser reformulada. Todo animal é mortal, exceto esse que o cientista acabou de descobrir. Esse é o diálogo científico. A ciência nunca fecha uma teoria, está sempre aberta. E se você acompanhar no decorrer dos séculos, dos anos, você percebe que a ciência vai, não é, cada dia mais fazendo descobertas novas e vai continuando nessas suas descobertas. Seguindo adiante, então, turma, ó, já exercitamos a atenção, já exercitamos a memória e também o pensamento. Agora nós vamos a uma conclusão final que eu chamo de pistas e recomendações. Então, o que é aprender a conhecer? Qual é o objetivo do aprender a conhecer na vida do estudante? Ó, combinar a cultura geral, que é muito vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade os componentes curriculares por meio do incentivo à pesquisa. Então, a escola, ela deve formar o aluno pesquisador. E a escola não pode formar, o aluno papagaio, o aluno que repete tudo o que foi dito. O aluno, ele precisa estar atento ao professor, aos ensinamentos, mas ele precisa pesquisar. Ele não pode mais repetir. Ele tem também que buscar, certo? Ser ativo nesse processo de aprendizagem. Quando o aluno aprende a conhecer, aprende a aprender, ele está bem próximo da educação ao longo de toda a vida. Toda a sua vida é um aprendizado. Toda a sua vida é uma busca pelo conhecimento, tá bom, querido aluno? Querida aluna, nossas referências, se você quiser, certo, aprofundar a reflexão, Delors, Educação, Tesouro a Descobrir, relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, Piauí, Currículo do Piauí, Novo Ensino Médio, Caderno 1 e 2, e também o documento Educação para a Cidadania Global, preparando alunos para os desafios do século XXI.
1. Nossa revisão. Hoje nós aprendemos sobre os pilares da educação da Unesco. Foram elaborados em 99 por Jacques Delors, professor francês, e publicados no relatório Educação, um tesouro a descobrir. Que pilares são esses? São aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Esses pilares, eles são considerados essenciais para a educação ao longo da vida. Hoje nós fizemos o primeiro recorte nesses pilares e esse primeiro recorte é o aprender a conhecer. O que é aprender a conhecer, professor? Aprender a conhecer é, olha só, aprender a pesquisar. Aprender a pesquisar, aprender a realizar pesquisas, aprender, certo? O caminho para você conseguir o conhecimento, né? Aprender o caminho que te leva a buscar esse conhecimento. E também na aula de hoje, com relação ao aprender a conhecer, nós aprendemos que essa habilidade, esse aprendizado, ele pode ser estimulado por meio, olha só, de exercícios de atenção. O que é atenção? Atenção é selecionar a informação, que nós também aprendemos que exercícios de memória. O que são exercícios de memória, querido aluno? O que são exercícios de memória, querida aluna? É aprender a armazenar dados. E também o exercício de pensamento independente, que é aprender a pensar. Perdão, deixa eu retar aqui. Aprender a pensar, né? O pensamento independente, querido aluno. Independente, querida aluna. Vai ficar como atividade para casa. Olha só, você não vai precisar escrever nada. Você não vai precisar, certo, registrar nada. A nossa atividade para casa vai ser o seguinte: você vai, durante a semana, você vai reservar um momento para você. Um momento seu, durante a semana. Você vai buscar um local, certo, confortável, e também no cotidiano, na realização das tarefas. E você vai exercitar aquelas funções cognitivas que nos levam a aprender a aprender. Já sabemos que funções são essas, né? Exercitar a atenção, exercitar a memória e exercitar o pensamento. O primeiro exercício que você vai fazer é, olha só, exercitar a atenção. Tenho aqui 4 orientações que vão te levar a exercitar a sua atenção. Primeira, ó, tente reduzir o número de distrações quando você falar com alguém ou quando estiver realizando uma tarefa. Quando você estiver falando com alguém, reduz o número de distrações. O celular está perto de você, desliga o celular. Vocês estão numa rua, buscam um local mais privativo. Vocês estão num espaço onde haja muito barulho, buscam um local onde possa a atenção ser melhor dispensada de um para o outro. Segunda, ó, desligue o rádio ou a televisão e lembre-se de não fazer mais do que uma coisa de cada vez. A tua rotina nessa semana seja a rotina de você fazer uma coisa de cada vez, para que você treine a sua atenção, a sua concentração. Agora eu vou escovar os dentes. Agora eu vou lavar as mãos.
Agora eu vou estudar. Agora eu vou dormir. Uma coisa de cada vez. Nada de agora eu vou dormir, aí pega o celular e vai ver vídeo. Não. Uma coisa de cada vez. Treinar a atenção. Tente estudar no lugar onde você esteja sozinho, para que haja menos elementos de distração. Busca um local, não é, que seja o teu infinito particular, o teu santuário. Esse lugar é seu. Desligue ou silencie o telefone celular enquanto estiver realizando uma tarefa, para que nada possa interrompê-lo. Esses 4 exercícios são para exercitar a sua atenção. Agora vamos para exercitar outro aspecto. Por gentileza, passar o slide para mim. A concentração, tá bom? Tente identificar se a fadiga e o cansaço estão interferindo na sua concentração. Pessoa cansada não consegue se concentrar. Planeje suas atividades e distribua energia ao longo do dia. Não gasta toda a energia tua numa só atividade. Que você saiba planejar, distribuir a energia para essa atividade, para essa ou para aquela. Não seja muito exigente com você mesmo e com sua capacidade de se concentrar quando você estiver cansado. E também defina um ritmo para a sua vida e não se esqueça de reservar um espaço para descansar. Próximo slide, exercitar a memória. Aprenda a se organizar. Gente, crie um lugar específico para onde você guarde coisas que possa achar depois. Eu, por exemplo, quando eu chego em casa, a minha chave está num prego na cozinha, certo? Eu nunca mais perdi minha chave depois que eu coloquei ela sempre no mesmo lugar. E peça para as pessoas, quando pegarem suas coisas, deixarem no lugar onde você deixou. E além disso, para a sua memória ser potencializada, cole papéis com lembretes, certo? Uma forma de você lembrar do que precisa ser feito. Próximo slide, por gentileza. Em nossa próxima aula, os 4 pilares da educação. Próximo pilar, aprender a fazer. E vamos a mais um slide. Agora, esse slide será o slide de despedida. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!